Oi, William, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tá tudo bem, Só esperar uns minutinhos que mais algumas pessoas vão acessar também. tá ótimo. Eu não conheço nada do sistema aí, é a primeira vez que eu estou participando, viu? Pode deixar. Hoje tu já vai conhecer um pouco mais. Tá ótimo. Hoje o objetivo da reunião é bem inicial mesmo, sabe? Para vocês se nortearem, se localizarem em nossos materiais, e aí depois a gente parte para os treinamentos de produtos também. Tá bom. Oi, pessoal, bom dia. Olá, bom dia, Tudo certo? tudo bem? Teria mais uma franquia que vai participar com a gente. Aí, se a gente puder aguardar mais um minutinho, senão eu já inicio. Ok. Bom, acho que podemos dar início então à nossa reunião. Depois, se ela entrar, eu libero aqui. Só para avisar vocês que eu vou estar gravando a tela, que depois eu vou enviar para mais uma colega que não vai conseguir participar hoje, aí para ela assistir depois. Então, muito prazer, eu sou a Eduarda, eu faço parte da equipe do suporte, que eu estava conversando com vocês ali no grupo. E hoje, como eu estava conversando com o William antes, o objetivo da nossa reunião é um bate-papo bem inicial mesmo, para vocês se localizarem no nosso site, para vocês conseguirem se localizar nas nossas senhas, em como acessar os sistemas. Junto comigo aqui na equipe do suporte, nós temos a Geise também, que atende nós ali no grupo. Eu e ela somos as duas pessoas que mais vão conversar com vocês. A gente faz a parte do suporte de produtos. Então, a gente se divide mais ou menos em alguns produtos, mas nós duas atendemos todos. Eu cuido mais da parte do saúde, do consórcio e a Geise do massificado. Então, seguro alto, seguro empresarial, seguro residencial. Mas nós duas vamos atender vocês ali também, tá? Também temos a Nicole, que aí ela faz parte do setor financeiro. Então, questões de boletos, de royalty, de cobrança, de comissão, aí é com a Nicole. Também tem a Michelle, que aí faz a parte dos repasses para vocês. Então, elas duas são do setor financeiro. Depois nós temos também o Carlos Eduardo, que é o nosso colega que atua na parte da consultoria de rede. Então, o Dudu, ele não
presta uma consultoria tão direcionada a produto, e sim a vendas, estratégias de alavancagem de vendas, de negócios, ouve as partes que vocês mais precisam de ajuda para passar para nós, enfim. Também temos a Natália, do marketing. Aí a Nath vai conversar com vocês para organizar Facebook, Instagram, as páginas, os padrões de imagem. Aí depois eu vou mostrar para vocês também os nossos materiais que a gente já tem pronto, mas é com a Nath que vocês vão falar sobre essa parte ali do marketing, de divulgação e tudo mais. Aí na parte dos sócios nós temos o Lucas, o João e a Michelle. A Michelle, como eu falei para vocês, ela faz parte do setor financeiro. E o Lucas e o João, eles trabalham ali na matriz, mas vocês também podem conversar com ele, tá? O João faz uns bate-papo sobre o consórcio, o Lucas também. Então, essa é a nossa equipe, tá? Eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho sobre qual que é a experiência profissional de vocês e se vocês iniciam a franquia já tendo um foco de qual produto vocês querem se dedicar primeiro ou se ainda não tem alguma coisa assim, nesse sentido. Bom dia, um prazer falar com vocês. É assim, na verdade, eu com o William, né, um amigo de mais de 20 anos, a gente tem experiência em outra área de mercado. Conhecemos sobre o consórcio, eu conheço muito bem sobre o consórcio há muitos anos. Tá. Seguro como cliente, né, não como corretor de seguro, nunca trabalhei, mas é um produto que eu tenho bastante vontade de investir na questão de seguros, conhecer mais e tudo mais. Mas, resumindo, na minha experiência, por exemplo, na área que a gente está começando agora, nós somos bem crus. Nós estamos aqui para começar do zero. Então, eu nem mexi no sistema ainda, porque eu treinei bastante, o William também olhou bastante o material lá em São Paulo. Mas aí, eu creio que é no dia a dia, a gente mexendo com o sistema, acessando o sistema, a gente tem, assim, por exemplo, já tem noção, já mexeu com o sistema, como funciona. Mas nós precisamos utilizar ele no dia a dia para que a gente consiga aí desenvolver, né? Porque é bastante complexo. Eu vi que o suporte é bem amplo, mas é bem complexo para a gente começar. E tu já trabalhou como vendedor de consórcio, isso? Sim, vendedor de consórcio há muitos anos. De qual administradora que tu vendia? Consórcio, já trabalhei com... Ultimamente eu estava trabalhando com Rodobens, né? Agora a gente vai migrar, por exemplo, para Porto, vai dar prioridade para a franquia. Sim. Mas já trabalhei com consórcio Sharp, consórcio nacional Sharp. Lá em 2000 eu já trabalhei com consórcio que era uma parceria com a Rodobens. Então eu trabalhei a vida inteira praticamente com consórcio. Consórcio Sharp, né? Que era um antigo consórcio que fechou, não tem mais. Já vendi consórcio de moto, já vendi bastante. Porta a porta há muito tempo, né, William? Bastante. Beleza. E o William também vem desse ramo do consórcio ou de alguma área diferente? Em consórcio ainda não tive experiência, não. Eu tive uma equipe de venda programada, que era uma empresa da Whirlpool, dona da Brastemp, da Consul, onde nós trabalhamos por 18 anos, que era um tipo de venda programada, porta a porta, onde montamos equipes, e durante esse ano todo não é muito diferente, só o produto, mas em questão de venda a gente tem bastante experiência. Beleza. Eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Também temos a Victoria participando aqui, né, Vic? Não sei se tu quer falar. Acho que tu também... Se tu tem já alguma experiência com seguro, se tu vem de alguma área diferente, de qual área que tu vem? Na verdade, eu trabalhava antes como auxiliar administrativo e eu vim essa semana aqui para a MS, então não sei de nada, sou bem leiga no assunto. Beleza, não tem problema. E qual empresa que tu trabalhava antes, Vicky? Eu trabalhava na Link Idiomas. Eu fiquei 2 anos lá. E daí, recentemente, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade. Mas foi por 1 mês ali e troquei para a MS.
Beleza. Então, vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Acho que vocês já estão vendo, né, a nossa área do franqueado. Sim. Então, eu vou ir apresentando aqui os materiais para vocês e vocês podem me interrompendo, a gente vai conversando, tá? Então, aqui na nossa primeira parte do site é onde a gente tem aqui no lado esquerdo os downloads e formulários. Então, aqui é onde vocês vão encontrar materiais do tipo passo a passos em PDF, modelo de carta, alguma regra em específico. Eu vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, a nossa regra de cartão de crédito. Eu vou falar sobre seguros e sobre consórcios no geral, tá? Porque eu acredito que vocês vão receber bastante demanda de seguro também, seguro alto, por mais que às vezes as franquias iniciam sem que o seguro automóvel seja o foco, a gente sempre acaba recebendo as demandas no seguro alto. Então, vou mostrar esse tipo de material também para vocês, tá? Então, aqui nós listamos as seguradoras que a gente trabalha, as principais, e quais que são as regras de cartão de crédito nessa seguradora. Então, se a seguradora Alfa, por exemplo, estou fazendo um seguro, meu cliente optou por fazer na Alfa no cartão de crédito. Se pode ser o cartão em nome de terceiro ou somente em nome do segurado, se utiliza o limite do valor integral do seguro ou somente o limite do valor da parcela. Então, aqui a gente listou as nossas principais seguradoras, né? As regrinhas de cartão de crédito em cada uma. Nesse mesmo sentido, também temos um material de bancos aqui também, caso o cliente opte por fazer no débito em conta. Aí a gente listou a seguradora e quais que são os bancos aceitos por cada uma. E também gostaria de mostrar para vocês a nossa regra de bônus, tá? Então, aqui no seguro automóvel, como que funciona, tá? Se vocês não têm experiência ali no seguro, vocês vão precisar utilizar essa regra de bônus aqui. Quando a gente está fazendo uma renovação de um seguro, a gente precisa se atentar ali qual é a classe de bônus que tem esse cliente. Então, como que funciona? O Altair, por exemplo, fez um seguro novo esse ano, fez agora em março, fez um seguro. Durante o ano, ele vai ficar pagando ali o seguro, vai decorrer a vigência do seguro dele. E se chegar lá em março do ano que vem, o Altair não tiver tido nenhum sinistro, não cancelou a pólice dele, ele sempre pagou certinho, não precisou acionar o seguro nenhuma vez, a seguradora na renovação vai conceder uma classe de bônus para ele. Então, é uma forma que a companhia tem de conceder um desconto para aquele bom segurado. Então, não bateu o carro, não precisou acionar o seguro, a gente vai dar um descontinho. E esse desconto é essa classe de bônus, né? Um bônus que a gente chama, é diferente do desconto que a gente aplica lá. Aí a gente vai aumentar uma classe de bônus. Caso o Altair tenha feito um seguro ano passado, precisou utilizar, teve um sinistro, foi pago o sinistro para ele, aí na renovação ele vai perder uma classe de bônus. Então, se ele tinha bônus 5, na renovação, se ele teve um sinistro, a gente vai baixar para bônus 4. Então, a gente colocou aqui essa regra de quando aumentar uma classe de bônus na renovação, quando diminuir uma classe de bônus. Colocamos aqui também sobre transferência de bônus, caso tenha morte do segurado, ou se é possível fazer transferência de PJ para PF. Enfim, mas quando vocês tiverem ali uma primeira demanda, podem chamar a gente ali no grupo que a gente faz junto com vocês, tá? Não tem problema. Eduarda? Oi. Só em caso de sinistro que perde o bônus ou alguma mecânica, alguma coisa assim, se eu pedir ajuda do seguro, sim, aí perde o bônus ou só sinistro? É só em caso de sinistro. Em caso de assistência, que seria, por exemplo, um guincho, não perde a classe de bônus, é só em sinistro mesmo. Tá ótimo. E outro caso que perde classe de bônus seria se o segurado parou de pagar, cancelou o seguro e ele ficou mais de 30 dias sem seguro. Aí vai refazer, tem que descontar também uma classe de bônus.
Mas se não parou de pagar, não cancelou, não desconta bônus nenhum. Tá bom. Vou mostrar para vocês aqui as nossas regras de desconto, então, que é bem interessante, tá? Então, como que funciona aqui as nossas regras de desconto? A gente tem parcerias comerciais com as seguradoras, né? As principais, as que a gente mais vende. E aí, de acordo com o nosso volume de produção, por a gente ter um grande volume de vendas, né? A gente faz esses acordos, as seguradoras geralmente nos colocam metas e nos concedem uma verba de desconto para a gente utilizar em novos negócios. Então, esse seria o nosso principal diferencial, né? De acordo com o nosso volume de produção, eles nos concedem ali um desconto que a gente consegue utilizar. Geralmente, no início do mês, eles nos dão esse desconto e durante o mês a gente vai utilizando. Então, ao receber essa verba, a gente divide esse desconto com todas as franquias. Então, por isso, aqui a gente fez as nossas regrinhas, para que vocês sempre nos solicitem ali no grupo antes de aplicar o desconto, para a gente verificar se tem desconto disponível. Aí a gente vai liberar para vocês e a gente faz uma reserva. Daí, se vocês solicitam ali para a gente o desconto, eu posso usar R$100 de desconto nesse seguro. Se tiver desconto disponível, a gente vai fazer a reserva de um dia para vocês, até negociar ali com o cliente. Se for preciso, a gente pode aumentar um pouquinho os dias dessa reserva também, tá? Não tem problema, se precisar de um dia a mais ou 2. E a gente faz a reserva justamente para que um franqueado não utilize o desconto do outro. Então, funciona super bem dessa forma. Então, sempre solicitam para a gente antes e aí a gente libera. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu queria perguntar para você, só uma pergunta básica, né? Mas só para a gente como já está aprendendo. Claro. Tem vários grupos ali. Quando você fala grupo, eu vi que alguns grupos você só recebe informação. Você não pode escrever. Qual que seria esse grupo de contato com cada franquia nova? Seria, no caso, o grupo exclusivo nosso, é isso? Isso, exato. O grupo que eu falo, o grupo da unidade, é o grupo que tem o nome da franquia de vocês. Correto. Então, tá Paulinha de Ouro, né? É esse grupo que é o que a gente conversa ali, que é só nós do suporte e vocês dois. Aí os demais realmente é para comunicação, que a gente envia informativos, enfim, coisas do tipo. Mas o grupo que é aquele que a gente conversa mesmo, aquele que eu mandei o link da reunião para vocês. Aí, aqui esses descontos, a maioria deles são no seguro automóvel, tá? Mas também temos possibilidade de aplicar desconto em algumas companhias no seguro condomínio, no seguro residencial, no seguro de vida em grupo, no seguro de equipamento. Então, geralmente a gente tem bastante desconto para utilizar, tá? Então, aqui a gente colocou, a gente libera o valor do desconto em torno de 10% do prêmio, que o prêmio é o valor que o cliente paga pelo seguro, limitado a R$250, tá? O pessoal também utiliza esses descontos como uma estratégia de aumentar a comissão. Então, fechei um seguro lá com o meu cliente, ele falou, ok, pode fazer por esse valor, e eu vi que lá tem um desconto sobrando. Daí pede lá pra gente ir lá no grupo, a gente libera, vocês aplicam esse desconto e conseguem aumentar um pouquinho a comissão de vocês. Então, essa é uma forma também de conseguir aumentar um pouquinho o ganho ali no seguro, com os descontos. Aí, depois eu passo para vocês, ali no grupo, quais que são as informações que a gente precisa para solicitar esse desconto, tá? E aí, vocês sempre pedem para a gente ali no grupo. Aí, aqui a gente colocou também como faz para aplicar o desconto em cada companhia. Mas isso aqui, conforme vocês forem fazendo, a gente vai ajudando vocês. Então, esse tipo de material que a gente tem aqui nessa parte, e se vocês quiserem depois entrar aqui na área do franqueado, depois eu vou explicar um pouco melhor como localizar os acessos, as senhas, enfim. Aqui nessa segunda aba, nós temos os treinamentos. Então, aqui são onde a gente grava os treinamentos que ficam gravados. Não são todos que a gente consegue deixar gravados, tá? Então, se vocês verem ali no grupo de treinamentos que a gente envia e vocês acharem interessante, sempre tentem participar ao vivo, claro, até pela qualidade, né? Para conseguir tirar as dúvidas ali na hora, já com o gerente comercial. Se tiver um cálculo para fazer, podem pedir
para ele fazer com vocês também no treinamento, não tem problema, tá? A gente sempre faz esse tipo de cálculo, abrir sistema, enfim, tirar as dúvidas. Mas não são todos que a gente consegue deixar gravado, às vezes a seguradora não permite, ou até a própria plataforma não permite. Mas tudo que temos de treinamentos está aqui, são os treinamentos em vídeo, que vocês conseguem pesquisar por produto também. Passando aqui para a nossa parte dos atalhos, mais para o lado direito, nós temos então o nosso webmail, que é o site aqui do nosso e-mail da Vida de Ouro. Então, vocês vão acessar, é onde vocês conseguem acessar aqui o e-mail da franquia, né? Depois vocês podem colocar esse e-mail também, configurar ele aqui no Outlook, que a gente utiliza geralmente aqui no Outlook. Se vocês quiserem, a gente configura no computador de vocês, tá? Aí vocês só chamem ali no grupo que a gente acessa a tela de vocês e faz a configuração ali no Outlook. Mas também tem aqui esse site, caso vocês queiram entrar aqui no e-mail, precisando, tá na rua, precisa acessar o e-mail, tem aqui o nosso site. E sobre o e-mail da franquia, tá? Vocês sempre precisam manter atualizado aqui esse e-mail, então acessar ele, olhar, né? Porque é para esse e-mail que a gente envia as pendências, se tiver alguma pendência de cliente. Por exemplo, um cliente esqueceu de pagar um boleto, aí a gente recebe uma pendência de inadimplência, a gente encaminha aqui para o e-mail de vocês cobrarem o cliente. Ou vocês fizeram um seguro, tem uma pendência, o cliente não fez a vistoria ainda, está ainda pendente a vistoria. Aí a gente encaminha aqui para o e-mail de vocês, para vocês atuarem. Então, sempre manter atualizado aqui o e-mail da franquia, tá? E outra questão também é que vocês têm acesso, vocês têm liberdade para contatar os nossos suportes dos gerentes comerciais, então sempre utilizar aqui o e-mail que identifica a nossa corretora. Aqui nós temos o nosso sistema de multicálculo. Eu vou abrir aqui o nosso multi com vocês, mas quando vocês tiverem ali a primeira demanda de cálculo, seja de residencial, de automóvel, se vocês tiverem o de vocês ali para calcular, vocês podem chamar ali no grupo que a minha colega Geise, ela pode marcar uma reuniãozinha para calcular junto com vocês esse primeiro cálculo aqui, tá? Aí vocês vão calculando e ela vai auxiliando vocês ali junto na reunião. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que funciona. Então, aqui o multicálculo, o nome é agilizador. Como que funciona? Ele é realmente como uma calculadora, tá? Onde estão parametrizadas todas as seguradoras dos produtos, e aí esse sistema faz o cálculo simultaneamente em todas as seguradoras e nos devolve do melhor, ranqueando do melhor valor para o mais caro. Depois eu vou abrir uma aqui para mostrar para vocês. Os produtos que a gente consegue calcular aqui são automóvel, caminhão, moto, residencial, condomínio, empresarial, vida individual, o vida global e o acidentes pessoais, ali a gente prefere calculá-la direto no site da companhia, que aí tem que enquadrar a atividade da empresa bem certinho, mas também tem como calcular aqui pelo agilizador, tá? Eu vou abrir aqui um cálculo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, a gente vai colocar ali as informações do veículo, do cliente, o CEP, o endereço ali com o CEP. E o multicálculo vai calcular em todas as seguradoras aqui que a gente tem disponíveis, ó. Aqui ele deu algumas restrições, ó. Risco sem aceitação, produto não disponível nesse estado. Então, naquilo que for possível, ele vai fazer o cálculo, tá? Quando não tem aceitação, eles não nos informam pra gente o motivo, mas pode ser porque tem alguma restriçãozinha financeira no CPF do cliente, ou por conta do CEP, às vezes o CEP que o cliente mora tem um histórico de sinistralidade alto, por exemplo, um histórico de roubo, algo assim, depende das análises da seguradora, ou pode ser pelo veículo também, se o veículo tem passagem por leilão, eles já sinalizam ali que não vão aceitar, eles não informam, mas aí a gente imagina, né, são essas as possibilidades. Ele vai listar aqui pra gente, ó, do melhor valor do prêmio até o mais caro.
Aí a gente consegue clicar aqui em ver na seguradora, já vai direcionar lá para o site da seguradora, a gente consegue mandar aqui o PDF da cotação para o cliente também, aqui a comissão que foi utilizada nesse cálculo. Eu não vou me estender muito aqui no agilizador, que aí quando vocês tiverem a primeira demanda, ou vocês podem até já marcar ali com a Gise, se não tem, ela faz um cálculo também, ela entra aqui junto com vocês e faz junto com vocês o cálculo, tá? Só um detalhe aqui para o agilizador, ele é compartilhado com outras 3 franquias, então por isso que pode ser que vocês entrem aqui, vocês já encontrem cálculos prontos, tá? Que tem outras 2 ou 3 que também utilizam o mesmo login. Pode falar. Qual é o tempo, por exemplo? Tem um seguro que vai vencer dia 15 de abril. Quando que eu começo a fazer esse orçamento? Quantos dias é o orientável para começar a fazer esse orçamento para o cliente? Até 30 dias antes tu já consegue calcular. Então, se vence no dia 15 de abril, no dia 15 de março já abriu para te calcular a renovação. A gente calcula um pouco mais próximo, geralmente uns 15 dias antes, 10. Se tu quiser, pode até depois nos chamar ali para a gente marcar, a gente já pode fazer esse cálculo junto contigo, que já está no período de renovação, sim. Então, eu vou ser o primeiro cliente, então. Então, sim, vai ser o primeiro cliente. Agora em abril. Isso aí. Aqui. Aí, para calcular a tua renovação, a gente vai precisar da tua apólice, tá? Deixa eu localizar ali depois. Aqui nós temos a planilha de contatos gerentes comerciais, que eu comentei com vocês antes, que vocês têm acesso aos nossos gerentes. Como que funciona, tá? O nosso fluxo é sempre vocês nos chamam ali no grupo antes. A gente sempre trata primeiro a demanda ali no grupo. E aí a gente pode direcionar vocês, tá? A gente pode falar, olha, isso tu pode verificar direto com a seguradora, ou que seja uma negociação muito específica, vocês têm também liberdade para chamar as seguradoras, tá? Mas eles sempre chamam a gente ali no grupo antes, e daí a gente direciona vocês se for preciso. Aqui nós temos o nosso drive de imagens de marketing. Então, aqui no Drive estão separados por produto as nossas imagens. Eu vou abrir aqui seguro alto, por exemplo. Aqui tem, então, os materiais para divulgação, sabe? A Nath está sempre atualizando aqui esse Drive. Ela envia ali também no grupo do marketing e coloca aqui no Drive. Mas, se vocês entrarem aqui e olharam aqui o produto automóvel, e tem alguma outra arte que vocês viram como inspiração, que vocês acharam interessante, ou que vocês querem criar algo diferente, vocês podem sugerir para a Nath, que dentro do possível, ela cria novas artes também, tá? Vou abrir mais um aqui, consórcio, por exemplo. Tem bastante material aqui, tem bastante artezinhas para divulgação, depois vocês podem dar uma olhada melhor aqui. A nossa planilha de produtos por seguradora, então. Então, aqui a gente organizou uma planilha com a listagem dos produtos que a gente vende, quais são as seguradoras que comercializam esses produtos, e alguma observação. Então, principalmente agora no início, é uma planilha que vai servir como um norte para você, sabe? Por exemplo, tem interesse em previdência privada. A gente listou aqui quais são as companhias que a gente comercializa previdência. Em negrito, são as que a gente mais vende, tá? Então, as principais, os seguros que tem que fazer cálculo, por exemplo, iniciar por aqueles que a gente deixou em negrito aqui, que são as que a gente mais vende. E aqui tem de tudo, né, pessoal? Seguro para avião, por exemplo. E a gente listou aqui as seguradoras que a gente faz, tem muito produto, tem seguro de tudo, né? Seguro para celular, seguro para animal, seguro aluguel, enfim, tem de tudo. E aqui a gente colocou as observações, por exemplo, aqui no Frota, ó.
em negrito as que a gente mais comercializa e colocamos aqui, Porto Seguro, a partir de um item a frota. ESE, só aceita a partir de 15 itens. Então, essa planilha ela é bem norteadora. Claro, vocês podem contar com a gente ali no grupo, mas também tem essa planilha aqui para apoiar vocês nos produtos, tá? Principalmente naqueles que não tem ali no agilizador, no multicálculo para calcular, né? A gente listou aqui para vocês para organizar. Sobre os acessos, tá? Essa é uma questão que acaba confundindo o pessoal, então eu vou explicar bem para vocês e aí qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Aqui na nossa descrição do grupo, deixa eu achar o nosso grupo aqui. Então aqui, ó, o nosso grupo que eu estava comentando com vocês, que é o grupo da unidade, né, que é o que a gente conversa. Aqui na descrição do grupo tem um link do Drive escrito acessos. Ai, tá abrindo em outra... Eu abri ontem essa planilha, tem algumas senhas que são separadas, né? Isso, eu vou explicar para você. Então, aqui, ó, tem os acessos. Aí, aqui nessa planilha, vão ter as nossas outras planilhas de senha. Então, são 3 planilhas, tá, gente? Vocês vão abrir sempre essa planilha aqui dos acessos que tá ali no grupo de vocês, se vocês quiserem favoritar aqui, enfim, vocês conforme for a organização ali. E aí, aqui vocês vão encontrar os acessos individuais, os demais acessos ouro real e os demais acessos vida de ouro, tá? Então, vai ter essas 3 pergunta. Estou fazendo pergunta para você, desculpa. Qual que é a diferença da ouro real e essas diferenças dessas duas? Sim, vou explicar para vocês. Sim. Então, nós temos 2 CNPJs, né, aqui na empresa. Um é o da ouro real e o outro é o da vida de ouro. Os franqueados que trabalham só com CPF, que eles não emitem nota para recebimento de comissão, trabalham só no CPF, eles vão utilizar só esses acessos aqui da vida de ouro. Os franqueados que têm CNPJ, que emitem nota para nós, para recebimento da comissão, vão utilizar sempre os acessos da ouro real. Qual que é a diferença, tá? A vantagem é que, produzindo aqui pelos acessos da ouro real, que é a empresa do lucro real, vocês vão pagar uma porcentagem de imposto menor. Quem trabalha só com CPF, que vai produzir aqui pela nossa planilha do lucro presumido, paga uma porcentagem de imposto maior. Então, gira em torno, aqui na vida de ouro, gira em torno de 16,9%, 16,5% o imposto, e na ouro real é 6,5%. Então, é essa a diferença, tá? Então, vocês sempre vão priorizar ouro real. Tanto vocês quanto a Vicky também, que ali a franquia da Victoria de Vacaria também tem CNPJ. Então, sempre utilizar essa planilha aqui da ouro real, tá? Por que vocês têm acesso às duas, tá? Então, como eu falei para vocês, tem alguns franqueados que só têm acesso à vida de ouro. Vocês têm acesso às duas porque pode ser que tenha alguma seguradora que a gente não tem cadastro pela vida de ouro. São raras, tá, gente? A maioria delas a gente tem cadastro nas duas empresas. Algumas só tem na ouro real até. Mas se precisar de alguma coisa específica, por exemplo, essa aqui, ó, de seguro viagem na Affinity, que é uma seguradora só de seguro viagem, não tem pela ouro real, tá? Aí vocês têm possibilidade de produzir pela vida de ouro, por isso que vocês têm acesso às duas. Mas sempre vão priorizar ouro real. Então, aqui na planilha de vocês sempre vão priorizar esse aqui. E sobre os acessos exclusivos, tá? Aqui na nossa planilha da ouro real, que eu tô com ela aberta aqui, vocês vão ver que tem algumas seguradoras que está escrito acesso exclusivo por franquia. Por exemplo, essa ali, a Amil. A maioria deles vocês podem ver aqui que é compartilhado, né? Compartilhado, todas as franquias utilizam o mesmo login e a mesma senha. Mas tem algumas que é individual, então cada franquia tem o seu login e a sua senha, que são esses casos aqui, ó. Então, quando vocês verem aqui na planilha, que está escrito, eu quero acessar justos exclusivo por franquia,
vocês já sabem que está lá na planilha da descrição do grupo de vocês. Aqui, ó, acesso a juntos. Acho que a Nicole ainda não concluiu o cadastro dos acessos, mas ela vai colocar aqui nessa planilha para vocês quando estiver disponível ali, tá? Porto também vai ser acesso exclusivo, ela solicitou dia 18, o acesso de vocês a Porto. E aí a Porto demora um pouquinho mais, porque eles analisam o CPF, mas quando estiver disponível vai estar aqui. Então, aquilo que está escrito aqui na planilha, acesso exclusivo por franquia, vocês já sabem que está lá na planilha com o nome da franquia de vocês. Outra questão aqui sobre as senhas, tá? Conforme eu falei ali para vocês, a maioria das senhas, todos os franqueados utilizam o mesmo login e a mesma senha. Então, pode ser que algum dia vocês estejam entrando ali no sistema e peça para alterar a senha do sistema. Aí vocês só sinalizem para a gente ali no grupo que a gente altera para você. A gente altera ali a senha e já atualiza na planilha, tá? Porque senão, às vezes, o pessoal altera essas senhas aqui que todo mundo utiliza e aí acaba bloqueando o sistema. Alguns ficam tentando com a senha antiga, porque não está atualizada na planilha. Então, sempre sinalizem para a gente ali que a gente troca. Aquelas senhas que são individuais, que vão ser ali com o CPF de vocês, aí vocês podem alterar, tá? Daí vocês podem definir a senha de vocês. Mas na dúvida, perguntem pra gente ali no grupo, que a gente direciona vocês, tá? Então, ficou clara essa parte aqui dos acessos e da vida de ouro e da ouro real? Sim, sim. Beleza, então. Vou fechar aqui. Então, como vocês fazem emissão de nota, vocês sempre vão priorizar ouro real. Aqui o nosso sistema de gestão da carteira, tá? Então, aqui é o nosso sistema de gestão para corretores, o Quiver, é o nome dele. Estou aqui com o meu acesso, eu vou entrar aqui. O acesso de vocês ao Quiver também está disponível ali na planilha da descrição do grupo, tá? E como que funciona aqui? Então, todas as vendas de vocês precisam ser cadastradas aqui no Quiver. Então, vendeu, cadastra aqui no Quiver. Em fase de cotação, não precisa colocar aqui no Quiver, porque aí é só um orçamento, né? Não tem ainda o compromisso com o cliente, não tem um vínculo com o cliente, então é só um orçamento, não precisa cadastrar aqui. A partir do orçamento, aí vocês passaram o orçamento para o cliente, ele falou ok, pode fazer, tanto seguro como consórcio, tá? Vocês efetuaram a venda lá no sistema da seguradora, aí já cadastra aqui no Quiver, tá? Depois disso, aí vocês vão, depois da venda, vocês vão acompanhar ali a venda do consórcio ou do seguro lá no sistema da companhia, para verificar, né, se já tá tudo certo e tudo mais. Em caso de seguro, vai emitir a apólice, e aí vocês cadastram também aqui no Quiver, tá? Eu vou abrir aqui o meu cadastro. Vou abrir aqui o cadastro do cliente para mostrar para vocês. Então, vai aparecer aqui dessa forma, ó, o nome do cliente, o CPF, e aqui o grupo de produção, ó. O grupo de produção aqui no meu caso, eu pertenço à matriz, né, aqui de São Marcos. E o grupo de produção de vocês é o nome da franquia de vocês, tá? Como eu falei para vocês que vocês vão produzir pela Ouro Real, o grupo de produção de vocês vai iniciar com L Real, tá? É esse aqui. Essa aqui é a franquia de vocês aqui no Quiver. Então, quando vocês forem fazer o cadastro aqui no Quiver, vai ser esse grupo de produção de vocês. Claro, gente, depois da primeira venda que vocês fizerem, a gente faz junto aqui esse cadastro, tá? Também tem vídeo ali na área do franqueado, tem passo a passo em PDF. Mas se vocês, depois que vocês venderem, a gente pode marcar uma reuniãozinha e a gente cadastra no Quiver, é bem tranquilo, tá? Mas a gente faz junto com vocês, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou abrir um negócio para vocês verem como fica o cadastro. Aí vai ficar tudo registrado aqui, ó. O nome do cliente, o número do negócio, né? Da apólice, nesse meu caso aqui foi um seguro viagem. Aí aqui a comissão. Vocês vão aqui, vocês têm o valor do seguro,
E a comissão também vai ficar registrada aqui no Quiver. Então, conforme eu falei para vocês, esse é um dos passos mais importantes, tá? O cadastro no Quiver. Principalmente porque é através desse sistema aqui que vocês recebem a comissão de vocês. Então, a seguradora nos paga, a gente importa os relatórios aqui para esse sistema, depois baixa e envia a comissão para vocês. Caso o cliente não esteja cadastrado aqui, eu acho que vocês já devem ter percebido que ali no grupo do financeiro, do WhatsApp, a gente passa todo dia perguntando de quem é o cliente, de quem é o cliente, de quem é o cliente. É porque o pessoal não cadastra aqui no Quiver no período que tem que cadastrar. Aí a gente recebe a comissão e fica procurando de quem que é para poder pagar essa comissão para a pessoa. Ou a gente recebe alguma pendência e fica procurando ali de quem que atendeu o cliente para passar a pendência para o franqueado. Então, por isso, eu sempre cadastro aqui no Quiver, depois que transmitiu, para não correr risco de a gente ficar tendo que pedir ali, procurar, ou de atrasar a comissão por falta de cadastro, porque se não está aqui, a franquia não está identificada e a gente não sabe de quem que é, né? Outro ponto também é que aqui do Quiver a gente baixa um relatório de renovações. Então, todo mês a gente envia para a franquia o relatório de renovações, e aí, no ano seguinte, né, claro. E aí, se não tiver cadastrado aqui no Quiver, não vai aparecer lá no relatório. Então, como que vocês vão lembrar de renovar, né? Então, bem importante essa parte do cadastro aqui no Quiver, tá? Mas depois da primeira venda de vocês, eu chamo vocês ali e a gente faz junto o cadastro aqui no sistema. Com alguma dúvida nessa parte aqui do Quiver? Não, tudo bem, tá certo. Então, aqui embaixo, nós temos também os atalhos das seguradoras parceiras. Todos esses sites aqui, eles estão lá na planilha de acessos que eu mostrei para vocês. Mas também tem aqui, caso vocês prefiram acessar. E uma última coisa que eu vou mostrar para vocês é a nossa aba aqui de unidades, aqui em cima. Então, aqui na área do franqueado, a gente tem essa abinha aqui do site, onde a gente tem todas as franquias e vocês podem usar essa ferramenta para prospecção, tá? Vocês vão colocar aqui o estado, São Paulo. Aí vai aparecer todas as franquias que a gente tem em São Paulo. Aí aqui vocês conseguem pesquisar pelo nome da cidade de vocês. Eu não sei se a Nath já colocou aqui, vamos ver já. Então aqui, ó, vai aparecer o nome da franquia. Aí clicando aqui em solicitar orçamento, vai gerar esse link aqui em cima no site, ó. Aí esse link aqui vocês podem copiar e usar para divulgação. Quando o cliente clicar no link, vai abrir nessa página aqui, ó. Aí ele já consegue chamar aqui direto no WhatsApp, chamar vocês. Aparece aqui o telefone, o e-mail da franquia. Ou pedir uma simulação aqui pelo site mesmo. Por exemplo, aí eu estou precisando de seguro viagem. Aí o cliente seleciona ali o produto, coloca os dados dele, nome, telefone, qual que é os dias, quantos dias que ele vai viajar, qual que é o país. Aqui vai mudar de acordo com o produto que ele colocou ali em cima, né? E quando ele clicar aqui em enviar solicitação, vocês vão receber aqui no e-mail da franquia um e-mail com os dados ali do cliente, o telefone, enfim. E aí vocês já têm os dados para fazer o cálculo e depois para retornar para ele. Então, é uma ferramenta bem interessante para prospecção, né? Claro, primeiro vocês vão se ambientando ali, conhecendo os nossos sistemas para depois prospectar. Mas queria mostrar para vocês que é uma ferramenta bem legal que a gente tem aqui no site também, essa possibilidade, tá? A princípio, pessoal, hoje é isso que eu tenho para mostrar para vocês. E sobre sinistro, tá? Nós temos uma colega, eu esqueci de falar dela antes. Nós temos uma colega aqui que é a Camila, que é a nossa especialista em sinistros. Então, ela atende todos os nossos sinistros aqui dos clientes da matriz aqui de São Marcos. E também presta apoio aos franqueados. Então, em um primeiro sinistro, vocês têm total apoio dela, tá? Ela não tá ali no nosso grupo, mas depois eu posso disponibilizar ali o contato dela para vocês também. Tanto
a Vicky e a Victoria, quanto vocês de Paulínia, vocês tendo um primeiro sinistro, a Camila faz todo o processo ali junto com vocês, tá? Ela tem bastante experiência e presta suporte também para vocês nessa parte do sinistro, tá? Então, não sei se ficou alguma dúvida, algo a mais que eu possa auxiliar vocês. Quando tiver ali já a tua pólice, William, se tu quiser calcular a renovação, depois a gente combina. Deixa eu só fazer uma pergunta para você aqui. Uma dúvida que tem, por exemplo, a nossa empresa era uma empresa que ela não está com o KNAI, e nós vamos estar fazendo alteração. Ela vai ter que abrir um outro CNPJ com o KNAI, porque tem uma outra empresa que trabalha em outro segmento. Sim. Então, seria o correto, então, abrir outra empresa com lucro presumido, né? Isso, vocês tendo o CNPJ ali, aí com o KNAI de corretor, a Nicole pode passar depois ali certinho o númerozinho que precisa lá, aí a gente já faz, o João já faz o aditivo ali, vocês já começam a vender pela Ouro Real. Daí. O João já, inclusive, o João passou, inclusive, o que tem que fazer. Beleza. Só essa dúvida aí, mas tá tudo ok, eu acho. Você tem alguma dúvida, William? Eu gostaria de perguntar, William? Não, por enquanto não é muita informação, mas ainda não tenho. Sim. Então tá bom, mas assim, eu acho que para mim, eu já fiz alguns treinamentos, Eduarda, foi bastante assim, quero parabenizar a empresa pela estrutura, pelo suporte que tem dado para nós no início aí, material aqui não falta, então vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. As dúvidas vai surgindo na hora da prática mesmo, né? Quando vocês tiverem ali as primeiras demandas, que vai surgindo as dúvidas, mas a gente vai conversando, se precisar a gente marca mais reuniões também, a gente fica à disposição de vocês, tá? Tá certo. Ótimo, obrigado. Então, sejam muito bem-vindos à Vida de Ouro e boas vendas para vocês. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau. Até logo. Tchau.